A paz do Senhor, povo de Deus, eu quero aqui trazer uma breve palavra para a tua meditação, amém? Que fica no livro de Isaías, no capítulo 38. Aleluia, glória a Deus. A partir do primeiro versículo, onde diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia, glória a Deus. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade. Aleluia. E com coração perfeito. E fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veja aqui, meus amados irmãos, a palavra de Deus. Nós vemos aqui que é uma palavra que fala de quê? Aleluia, glória a Deus. De fé. Onde o Senhor nos dá um alerta aqui. Que nós temos que pôr a nossa casa em ordem. Se nós não colocarmos a nossa casa em ordem, tudo está perdido. E veja que Deus, ele mandou o profeta Isaías ir até a casa do rei Ezequias para avisar para ele que ele colocasse a casa em ordem, pois ele iria morrer e não ia viver. Mas veja aí, o Senhor começou a testar o servo dele. E é assim que o Senhor faz com os servos de Deus. Ele prova para depois aprovar. Então o Senhor mandou que o profeta dissesse que ele pusesse a casa em ordem, pois ele iria morrer. E o rei, ele não fez outra coisa a não ser chorar nos pés do Senhor. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e começou a clamar ao Senhor. Ele começou a falar para o Senhor tudo que ele já havia feito de bom. E o Senhor ainda vem dizer que ele vai morrer e que ele colocasse a casa em ordem. Queridos, nós temos um dilema. A gente pensa assim: quanto mais a gente ora, quanto mais a gente consagra, mais o inimigo se levanta. Mas creia, o inimigo só se levanta uma vez e cai, porque o inimigo é teimoso. Ele se mete com o povo de Deus porque ele quer, mas ele sabe que ele sai sempre por perdedor, porque ele é um perdedor. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que Ezequias, a Bíblia vai nos dizer que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então o Senhor está nos convocando neste momento para eu e você orar, para eu e você clamar mais a Ele. E veja que Ezequias, ele não se desesperou e nem disse: ai meu Deus, agora eu vou ficar esperando a morte me levar. Não, mas ele tomou uma atitude, ele foi chorar nos pés do Senhor, ao invés dele sair chorando nos pés de vizinhos, de pessoas. Ei, o único amigo verdadeiro que nós temos é Jesus. Se a gente não expor os nossos problemas, nossas angústias a Ele, quem vai resolver o meu e o teu problema? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele chorou. E ele ali exclamou, a sua angústia, tudo que ele estava sentindo naquele momento ao Senhor. E ele disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Veja, queridos, é somente uma ação que o Senhor espera de mim e de você. Não se desesperar, não murmurar, mas se jogar na presença dEle. Lançar as nossas angústias, lançar as nossas provações nos pés de Jesus. E foi assim que o rei Ezequias fez. E veja que ali as suas orações, elas subiu até as narinas de Cristo. E veja que a resposta veio de imediato. Eu quero te dizer, em meio à luta, em meio à tempestade, em meio à tribulação, se você for clamar ao Senhor, o Senhor enviará a resposta. Ele enviará o anjo. O anjo vai lá, bate na tua porta, como o Senhor fez na vida de Ezequias. Então a Bíblia vai nos dizer, a partir do versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, olha só,
Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia! Veja, queridos, bastou o homem chorar nos pés do Senhor, bastou ele clamar a Deus, ele expor os seus problemas, suas angústias. O Senhor de imediato lhe enviou a resposta e mandou que o profeta voltasse lá e dissesse para Ezequias: aleluia, glória a Deus, que o Senhor havia escutado a oração dele, viu cada lágrima que ele derramou, aleluia, e que o Senhor estava ali acrescentando mais 15 anos de vida. Ei, se você orar, se você clamar, o Senhor vai acrescentar 10, 15, 20 vezes mais na tua vida. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem sofrido, meu irmão e minha irmã, mas se você clamar ao Senhor, você vai ver. Você vai ver que a tua oração tem poder e vai ver a provisão dos céus chegando aí até você. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, ele não suporta uma lágrima de um cristão. Então chore, clame, busque, faça o que for necessário para chamar a atenção do Senhor, porque ele vai ouvir o teu clamor e ele vai enviar a resposta dos céus até você. E veja mais adiante, o Senhor ainda manda o profeta dizer assim para Ezequias, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu fenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Veja, queridos, Deus ainda, além de ter acrescentado 15 anos de vida ao rei Ezequias, ele ainda livrou o rei e aquela cidade das mãos. Aleluia, glória a Deus. Veja que ele mesmo disse: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. Ei, o Senhor, ele vai te dar livramento. Se você clamar ao Senhor, ele vai te livrar daquele cobrador, ele vai te livrar daquela pessoa que está te afrontando, ele vai livrar o teu parente, o teu filho, o teu marido dos laços de Satanás, dos laços de morte, porque o Senhor, ele é bem claro. Quando a gente clama a ele, ele ouve as orações e ele acrescenta muitos anos de vida, ele nos livra da morte. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E ele ainda disse assim: eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Veja, meus irmãos, aqui o que me chamou a atenção nessa último versículo. Deus, ele é capaz de fazer o tempo voltar atrás para desviar os olhos do inimigo. Deus hoje, ele vai desviar o olhar daquele assaltante que já está planejando em te assaltar. Ele vai desviar aquela pessoa que vive te perturbando, cobrando algo, que vive aí te humilhando. O Senhor vai confundir a mente, mas ele vai te dar o livramento. Deus, se for preciso, ele faz o tempo mudar, voltar algumas horas atrás para te abençoar. E creia nesta palavra, que se o Senhor fala, ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor não é homem que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E se ele te prometeu, certamente ele cumprirá. Então confie no Senhor. Não deixe de orar, não deixe de clamar. Ah, missionária, mas se eu continuar orando, se eu continuar clamando, quanto mais eu faço isso é que as provações aumentam. Ei, mas é Deus provando a tua fé. Deus, ele prova quem ele ama. E quando ele prova, é porque ele quer te aprovar com pressa. Então medita nessas palavras, né? Não desanima não esmorece de jeito nenhum, porque o Senhor, ele te sustenta, ele segura nas tuas mãos, ele diz: não temas, filho, não temas, pois eu sou contigo. Então exponha tudo da tua vida para o Senhor, não conta os teus problemas para ninguém, conta só para ele, porque só ele pode te ajudar. O Senhor, ele é o teu único amigo, verdadeiro e fiel, porque ele não te trai, ele não fala de você pelas costas, ele não te humilha nem zomba de você. Então, está angustiado? Ajoelhe-se, faça como o rei Ezequias, exponha as tuas queixas para ele, para Deus, porque ele vai
entrar com providência e com justiça. E o Senhor está fazendo justiça na tua causa. Então creia sempre nele. Clame a ele quantas vezes for necessário, mas clame. Ah, se a vitória não veio hoje, clame novamente. Se amanhã não veio, continue clamando. Chega uma hora que o Senhor vai colher as tuas lágrimas, vai ouvir o teu clamor e vai enviar o anjo de lá do céu, aqui na terra com a providência, para te dar vitória. Amém? Que o Senhor continue te abençoando grandemente. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que essas pessoas venham ouvir essas palavras. Talvez essa pessoa esteja aí, desanimada, desacreditada da vida. Quem sabe? Vai ser um despertar para ela. E você vai estar, aleluia, evangelizando, ganhando mais uma alma para o Senhor. Continua aí na paz, que o Senhor continue te abençoando grandemente. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém?